Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Abram a Bíblia Sagrada em Josué capítulo 2. Nós vamos falar de uma prostituta, e Deus está falando de prostituição aqui de manhã. Josué capítulo 2, versículos... Vamos ver quantos versículos aqui. Meu Deus, o texto é enorme, então vamos selecionar. Todos vocês conhecem essa história, amém? É a história da Raabe, prostituta Raabe, que converteu-se a Deus, aleluia. E ela, porque ela converteu-se a Deus, não sendo o povo de Deus, Deus deu a ela um prêmio diferente de todos os demais. Qual é o prêmio? Fez essa ex-prostituta participar da árvore genealógica de Cristo. Ou seja, ela está na espinha dorsal da árvore genealógica. Cristo, natureza humana, é um descendente do rei Davi, é um descendente de Salomão e é um descendente de Raabe. Ok? Então Deus é isso aí, é um Deus amor, é um Deus que está sempre pronto para nos recompensar, premiar, quando Deus vê sinceridade, Deus vê amor também, né, por Ele, pela sua obra, e ela é um exemplo disso, amém? Estou falando logo isso de uma vez, porque às vezes as pessoas leem prostituta aqui, mas caramba, por que isso aconteceu logo com uma prostituta? Porque foi ela quem Deus encontrou um coração quebrantado, um coração espiritual, um coração disposto a arriscar a própria vida pela causa de Deus. Ela fez a vida de pouco valor, colocou a vida em risco, e risco de morte, não só dela, do pai, da mãe, dos irmãos, das irmãs, da família inteira. Todos poderiam ser dizimados, né? E ela fez isso sem nenhuma instrução, né? Sem nenhuma Bíblia na mão, sem absolutamente palavra de Deus nenhuma, não é? Tudo por ela ouvir dizer, ela formou um pensamento e num determinado ponto da vida dela, que nós vamos ver, ela abandona a prostituição, ela se liga ao povo de Deus, ela faz uma aliança com o povo de Deus, aliança de sangue, não é? Lembra da Páscoa dos judeus, quando Deus mandou matar o cordeiro, comer a carne, pegar o sangue e passar nas ombreiras e na verga da porta da casa de cada judeu, né, cada família. Então, ali o sangue era um sinal de uma aliança de sangue, não é? O sangue de Jesus que nos tira todo o pecado. Essa aliança de sangue também foi feita aqui no texto, através de um fio vermelho, escarlate, que ela ficou obrigada a pendurar na porta dela, para que ela não fosse confundida, para que os guerreiros de Israel, quando invadissem o território de Jericó, não confundisse as residências, não confundisse, porque apenas a residência dela seria poupada. Apenas ela e a família seria poupada. E mesmo assim, se não saíssem porta fora. Igualzinho na Páscoa. Na Páscoa, Deus mandou que pintasse a porta de vermelho lá no umbral e na verga, comer o cordeiro e não saírem até o amanhecer de casa, porque ia passar o destruidor, né? Para matar os primogênitos. Aqui aconteceu a mesma coisa, né? Iria o exército de Israel passar para destruir essa cidade, e ela recebeu a ordem: põe o fio vermelho e não saia de casa, fica dentro de casa, né? Se sair, morre. Bom, já contei quase a história toda. Versículo 1, capítulo 2. Acompanhe, eu vou ler em voz audível para andar rápido, que eu vou pular vários versículos. E enviou Josué, filho de Num, 2 homens desde Sitim a espiar secretamente. 2 espias, mais uma vez, ok?
Esta é a segunda vez no Velho Testamento em que Deus vai utilizar 2 espias para espiar alguma coisa, a mando de Deus. No caso aqui, a mando de Josué. Aqueles 2 espias, né, que depois se transformaram em 10 espias, não 2, né? Foram 10. 2 eram os que deram testemunho de confiar em Deus. 8 não deram testemunho. Então o que acontece? Aqueles 10 espias foi do tempo de Moisés. Moisés é quem mandou os 10 espias a Canaã para espiar a terra, tá bom? Agora eles estão entrando em Canaã. É Josué, Moisés já está morto. Eles entram em Canaã, eles chegam ali na cidade de Gilgal, né? Vão em direção a atravessar o rio Jordão. Deus faz aquele milagre maravilhoso, né? Segurando as águas do rio para que eles possam passar, etc. e tal. Eles cruzam o rio e a primeira missão de guerra é invadir, não é? Destruir a cidade de Jericó. E destruir totalmente, não deixando nem criança de peito viva. Para você ver o grau de malignidade dentro de Jericó. Deus não queria semente mais daquele povo. E Deus só aceitou a semente de Raabe porque ela se converteu. Entendeu? Porque ela se converteu. Houve um impacto de transformação da palavra de Deus na vida dela. Então, diz o texto que Josué enviou, filho de 2 homens espias, né, a espiar a terra, dizendo: andai e observai a terra de Jericó. Foram, pois, e entraram na casa de uma mulher prostituta, cujo nome era Raabe, e dormiram ali. Versículo 4. Porém, aquela mulher tomou ambos aqueles homens e os escondeu. Por que escondeu? Os versículos anteriores dizem, é porque alguém caguetou aquele negócio para o rei de Jericó. E o rei ordenou que eles fossem mortos. Simples assim. E saíram soldados de Jericó em perseguição. E ela tomou a frente, essa mulher tomou a frente, Raabe. Tomou a ambos os homens e os escondeu e disse: é verdade que vieram homens a mim, porém eu não sabia de onde eram. Ou seja, ela mentiu na verdade, né? Lembram das parteiras hebreias, quando receberam um mandado do rei do Egito, do faraó, para matar as crianças judias, homens que nascessem? Então, elas mentiram também, né? Mas poxa, deixou nascer um menino, não tinha ordem do rei para matar. Não, sabe o que é? É que as mulheres judias são muito fortes. E aí, quando nós vamos ver, os meninos já foram cuspidos para fora, já nasceram. Uma loucura. Então, né, ela mente também para a proteção dos soldados. E Deus está observando. Josué fica sabendo disso tudo. Versículo 6. Porém, ela os tinha feito subir ao telhado, né? E os escondido entre canas de linho, e pusera em ordem sobre o telhado. Ou seja, havia lá algumas canas e tal. Ela encaixou os 2 lá dentro daquilo, no telhado da casa dela. E o telhado da casa dela, a casa dela ficava situada em cima das muralhas de Jerusalém, né? Então ela tinha visão plena de tudo. Ela viu quando os soldados, a mando do rei, saíram para perseguir as 2 testemunhas, né? E ela vai dizer que, olha, eles foram embora e tal, eu não sabia nada, e tal, foram embora, e eles partiram na perseguição, e ela estava com eles em casa, e colocou no telhado escondido. 9. Bem sei que o Senhor vos deu esta terra, agora falando com os espias, e que o pavor de vós caiu sobre nós, e que todos os moradores da terra estão desmaiados diante de vós. Ou seja, Deus não só mandou Josué pegar seus exércitos e destruir Jericó, mas Deus espalhou
no mundo espiritual, pavor, espírito de medo, para assombrá-los com medo e pavor. Pavor de quê? Dos exércitos de Israel. Ok? E ela detectou isso. Ela percebeu isso. Ela tinha um discernimento espiritual bem aguçado. Porque temos ouvido que o Senhor secou as águas do Mar Vermelho diante de vós quando saías do Egito. O que fizestes aos reis também amorreus, dos amorreus, a Seom e a Og, que estavam da além do Jordão, os quais destruíste. Ouvindo isso, desmaiou o nosso coração, e em ninguém mais ficou ânimo algum por causa da vossa presença, porque o Senhor vosso Deus é Deus de cima nos céus e embaixo na terra. Meu Deus! Uau! Ela que tinha todos os motivos de ouvir tudo isso e sentir repulsa, né, de Israel, sentir ódio deles estarem vindo contra a cidade. Ela era uma moradora da cidade, ela era habitante daquilo ali, não é? Ela estava debaixo do rei dela, ela se levantou contra. Isso é puro discernimento espiritual. Ela reconhece que Deus não é Deus só no céu, Ele é Deus no céu e é Deus na terra. E Deus está tomando nota. Agora, pois, jurai-me, vos peço pelo Senhor, pois que vos fiz beneficência. Essa palavra aqui devia ser bondade. O camarada botou beneficência. Onde está beneficência na Bíblia, leia-se bondade. É mais fácil entender. Que vós também fareis beneficência à casa de meu pai, e dai-me um sinal disso, certo? De que dareis vida a meu pai e a minha mãe, e como também meus irmãos, minhas irmãs, como tudo que tem. Olha a situação, ela estava com a vida dos espias nas mãos dela. Bastava uma caguetagem ali e os dois estavam mortos. Ela se humilha na presença deles, quer fazer uma aliança com eles, e diz que essa aliança será uma aliança de proteção da vida dela, dos pais, das irmãs, dos irmãos, de toda a família, e pede para que eles selem essa aliança. Exige deles que eles selem. Então aqueles homens responderam: a nossa vida responderá pela vossa, até ao ponto de morrer, se não denunciardes este nosso negócio. E será, pois, que dando-nos o Senhor esta terra, usaremos contigo de bondade e de fidelidade. Ela então os fez descer por uma corda pela janela, porquanto a sua casa estava sobre o muro da cidade, e ela morava sobre o muro. E disse-lhe: ide-vos ao monte, para que porventura vos não encontre os teus perseguidores. E esconder. A mulher ainda tinha estratégia de guerra ainda. Olha que figura, meu irmão. Ainda estava ensinando os caras o que fazer, porque ela conhecia a terra, né? Ela olhou para um monte alto e falou: vaza naquela direção, se esconde no monte por 3 dias, que é o tempo que eu sei que eles vão levar caçando vocês. Depois de 3 dias eles vão voltar. Vocês seguem o caminho de vocês, saem lá do monte. É isso que ela vai dizer. E disse-lhes: ide-vos ao monte, para que porventura vos não encontrem os perseguidores. E escondei-vos lá 3 dias, até que voltem os perseguidores. E depois ide pelo vosso caminho. E disseram-lhe aqueles homens: desobrigados seremos. Ou seja, estaremos desobrigados dessa aliança, estaremos desobrigados de termos que cumprir essa aliança, se você... Aí ele vai dizer as razões que ela não pode bobear. Disseram-lhe aqueles homens: desobrigados seremos deste juramento que nos fizeste jurar, e vindo nós à terra, se vindo nós à terra, não atares este cordão de fio de escarlate à janela por onde nos fizeste descer. Ok? Aqui no caso dela,
eles falaram, bom, se você não colocar o fio vermelho, né, na janela da tua casa, eu estou desobrigado, você será morta. Uau! Se vindo nós à terra, não atares este cordão de fio de escarlata à janela, por onde nos fizeste descer, e se não recolheres em casa contigo a teu pai, tua mãe e teus irmãos e a toda a tua família de teu pai, esse é o segundo a exigência, não é? Nós não vamos procurar onde eles moram. Você é que tem que já, quando sairmos daqui, já pega pai, mãe, pega todo mundo e traz aqui para morar contigo. E fica todo mundo dentro de casa, não sai mais. Versículo 19. Será, pois, que qualquer que sair da porta da tua casa, o seu sangue será sobre a sua cabeça. Ou seja, não pode sair de casa. A mesma ordem Deus deu na primeira Páscoa. Se você meditar no capítulo 12, você vai ver, há um versículo lá que Deus diz precisamente: pintem a porta de vermelho e tal, como o cordeiro. Faça isso preparado para a viagem, ataviado de cinto, com sapato, tal. Deus fala muitas minúcias e diz: e não saia mais de casa até o amanhecer, porque o destruidor estará passando por cima. Aqui é a mesma coisa, a ordem de não sair de casa. Depois vocês vão entender o sentido disso tudo. O seu sangue será sobre a tua cabeça e nós seremos sem culpa. Mas qualquer que estiver contigo em casa, o seu sangue seja sobre a nossa cabeça, se nele puser as mãos. Né? Ele está dizendo, então, a nossa cabeça vai rolar se caso todos estiverem em casa e algum soldado de Israel puser as mãos nele e matá-lo. Também, se tu denunciares esse negócio, seremos desobrigados do juramento que fizemos contigo. Se ela fosse denunciar, caguetar, né? Se fosse traidora, né? Traidora como é que é? Fazer aliança, cerca de um lado, acende uma vela para Deus, depois vai acende para o diabo outra. Tenta se garantir nas duas pontas, né? Isso aí ele disse, olha, se você for sair daqui, pegar o nosso juramento e for caguetar, for delatar, tua cabeça vai rolar, nós estamos desobrigados da aliança. 21. E ela disse, conforme as vossas palavras, assim seja. Então os despediu e eles foram, e ela atou imediatamente o cordão de escarlata à janela. Amém? Versículo 23. Assim, aqueles dois homens voltaram, desceram do monte, passaram e vieram a Josué, filho de Num, e contaram-lhe tudo quanto lhes acontecera. Último versículo. E disseram a Josué, certamente o Senhor tem dado toda esta terra nas nossas mãos, pois até todos os moradores estão desmaiados de diante de nós. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. A primeira coisa que você precisa entender nesse texto é a razão pela qual, depois no capítulo 6, vocês leiam, vocês vão ver escrito que Deus destruiu completamente todos os habitantes daquela cidade, tá bom? Destruiu as muralhas, né? Até um fato muito curioso que se conta, eu não investiguei, tá bom? Li num livro de um homem sério, mas não investiguei para saber a total veracidade, mas acreditei que fosse verdade. É que arqueólogos que escavaram no local hoje em Israel, onde se situa, que hoje basicamente está tudo soterrado, mas houve arqueólogos que escavaram e encontraram restos da muralha de Jericó revirados, né? Restos revirados. E o que é que eles, eram arqueólogos ímpios, não eram cristãos, eles
chegaram à conclusão ao examinarem a posição da queda da muralha. Eles perceberam algo inédito. Eles perceberam que as muralhas, ao invés de caírem para dentro, ao invés de elas serem destruídas de fora para dentro, ao contrário, eles chegaram à conclusão que elas foram destruídas de dentro para fora. Como se explicar isso no mundo natural? Não tem explicação. Por que não tem explicação? Porque os exércitos atacaram de fora para dentro. E eles só atacaram depois que as muralhas caíram. E elas caíram pelo poder sobrenatural de Deus. E vêm os arqueólogos e dizem que a impressão que eles tiveram é que monstros, seres monstruosos estiveram ali e puxaram, derrubaram empurraram, derrubaram para fora as muralhas, né? E não puxaram para dentro das muralhas. Bom, isso é um fato inédito, mas não inédito à luz da Bíblia. Por quê? Porque no tempo de Davi, não sei se você lembra exatamente de todos os detalhes da luta de Davi com Golias. Davi pega a funda, ele coloca uma pedra, ele começa a girar a funda, apanhando o impulso, e ele lança contra Golias. A Bíblia diz que a pedra bate na cabeça de Golias, o que no mundo natural faria o corpo de Golias cair para trás. Mas não, a Bíblia diz que o corpo caiu para frente. Então nós vemos que esta inversão de ordem dentro do mundo natural mostra que realmente seres, né, anjos sobrenaturais chegaram ali e para darem o sinal de que era Deus quem estava operando, eles inverteram o processo natural. Ao invés de derrubarem para dentro, né, fez cair para fora as muralhas. Amém? Dá um glória a Deus, aleluia. Não sei se é verdade, mas que é bonito é. E como tem uma passagem bíblica que se correlaciona perfeitamente, eu resolvi passar para vocês, mas com sinceridade, dizendo para vocês que eu não tive meios para conferir a veracidade do que se falou. Amém? Parado ali na parábola, porque é uma parábola, é Jesus quem criou, não é um fato verídico, não é? Então, se Jesus criou, ele tinha noções espirituais, lições espirituais para aplicar a cada situação. E uma delas é Jericó. Então Jesus colocou Jericó ali como símbolo. Qual é o contraponto da igreja simbolicamente? O mundo ou o inferno. Então você pode entender no mundo espiritual, dentro do simbolismo bíblico, que enquanto Jerusalém tipifica a igreja, Jericó pode tipificar ou o inferno ou o mundo. Não o mundo que Deus ama, né? E Deus amou o mundo de tal maneira. Que mundo é esse? Sociedade humana. Mas o mundo que Deus odeia. Qual é o mundo que Deus odeia na Bíblia? Aquele que amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Esse sistema de coisas que governa a terra, né? Essa montoeira inumerável de ladrões corruptos, pessoas sem caráter, pessoas sem roubam até o dinheiro do hospital e deixam as pessoas morrendo nos leitos, nos corredores. Estão nem aí. Esse sistema que introduz essa gente nos governos, isso é um sistema mundial. Não é privilégio do Brasil. Isso é um sistema mundial. Ok? É um sistema diabólico, satânico, que governa o mundo. Governa do ponto de vista natural. Ok? Então, esse sistema é o que se chama na Bíblia de mundo, que Deus odeia. E Deus diz que o nosso amor não pode estar nesse sistema. Apesar de que muito crente não entende a Bíblia e ama esse sistema, porque se beneficia. É o que nós chamamos de vender a alma para o diabo. Por causa de uma vantagem,
às vezes aumentos salariais, às vezes benesses, outras, não é? Como os militares têm, né? De morrer o militar, a pensão fica para a viúva, morre a viúva, fica para a filha, e aquilo vai. E mais ninguém no Brasil tem, só eles. É uma maneira de vender a alma para Satanás. Porque o governo que dá, também cobra. Você está entendendo? Cobra que eles se alinhem. Aí eles se alinham. Não é? Para quê? Para continuar com as benesses e fazendo vistas grossas, não enxergando nada. Mas é uma cegueira deliberada. Está entendendo? Então, isso é um sistema que não é um sistema do Brasil, isso é um sistema do mundo. Deus chama de mundo. E não pode o amor do crente estar nesse sistema. Não pode. Ok? Então, é importante compreender que esse sistema, ele é inimigo do ser humano, honesto, santo, íntegro, que quer uma vida reta, né? Ele é inimigo da igreja. Esse sistema é perseguidor da igreja. Esse sistema abomina a palavra de Deus, não é? Conta-se até uma passagem de um missionário que tentou introduzir na antiga União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, que depois que o muro de Berlim desabou, ela desabou junto. Então o que acontece? Ele tentou introduzir Bíblias lá e foi preso. E ele questionou com o segurança, né? Isso veio para livros, tornou-se famoso. Ele questionou com segurança dizendo, mas por que vocês impedem colocar Bíblia no território de vocês? Não, porque isso é um livro de historinhas. Aí ele virou com muita sinceridade e disse assim, deixa eu te perguntar uma outra coisa, você me permite? Claro. Aqui na União Soviética não tem livros de historinhas? Só esse que é de historinha? Ou vocês nas livrarias têm algum livro para vender que não tem historinha? O cara envergonhado abaixou a cabeça. Aí ele falou para o camarada, falou, a verdade não é o que tu fala. A verdade, a perseguição de vocês contra esse livro, porque essa palavra é a verdade, ela transforma a mente. E o governo de vocês não quer mentes transformadas. E isso vale para o Brasil, vale para tudo que é país. Há um ódio contra a Bíblia. Há uma ira contra a palavra de Deus. Não é? Eles beligerantemente lutam, proibindo Bíblia na escola, proibindo as crianças de orarem. Fazem tudo para tirar de circulação a palavra de Deus. Por quê? Porque a palavra de Deus transforma. A palavra de Deus traz luz para o cego ver. Traz entendimento para a pessoa que não tem condições de discernir, enxergar, ver. E por isso que todo esse sistema chamado mundo por Deus, não o mundo que Deus amou e entregou seu filho para salvá-lo, mas é um mundo sistemático, é um sistema econômico, filosófico, histórico, político, de governo. É um sistema como se fosse um polvo de tentáculos espalhados por toda a terra. Domina a terra. Esse sistema é inimigo de Deus. Ele é anti-Deus, ele é anti-Bíblia, é anti a palavra, entende? E o ódio deles contra a palavra, né, deve-se a isso, porque eles sabem que a palavra transforma a compreensão da pessoa. Né? Eu sonho com um dia nesse país, eu acho que não vai se cumprir, mas é possível? É. Se Deus ouvir nossas orações e a de muitos crentes nesse país, vai se cumprir esse sonho. Eu sonho de um dia haver uma Constituição Federal no Brasil, cuja base dela seja a Bíblia Sagrada. Eu sonho um dia, dentro daquela Constituição, serem colocadas declarações de liberdades individuais, de direitos dos seres humanos, baseados na palavra de Deus. Eu sonho. Talvez isso só vá acontecer na eternidade. Mas há um sistema diabólico, satânico,
medíocre, cruel, bárbaro, inimigo dos seres humanos. Um sistema que fala de democracia, mas a democracia do sistema é sem povo. É uma democracia que não precisa povo. Nós não estamos na beira do arrebatamento? Estamos. O que vai acontecer depois do arrebatamento? Dali para frente é destruição. É destruição. Quase que total. Até que Jesus volte, salve os judeus e inaugure o reino milenal. Mas depois que a igreja sair, veja, do ponto de vista da tipologia bíblica, Raabe é a igreja. Observa que Josué manda, antes de invadirem Jericó, para matar, destruir tudo, eles recebem uma ordem de Josué: primeiro tira Raabe de lá. Quem é que tem que ser tirado antes da destruição? A igreja. Ela tipifica a igreja, meu Deus. Mas pastor, que loucura. Ela é uma prostituta. Não, ela é um prostituto igual a mim, igual a você. Nós somos ex. Nós somos ex. Entenda. Há muita mulher rica nesse mundo, há muita frangalha rica neste mundo, milionária, que a única diferença dela para Raabe, sabe qual é? A roupa, que é mais suntuosa. É prostituta do mesmo jeito. Ou pior, a palavra de Deus nos mostra que nós somos ex-prostitutos, ex-idólatras. Nós somos ex-tudo. No céu, para onde nós vamos, não entra prostituta, entra ex. Não entra ladrão, entra ex. Não entra assassino, entra ex. Entenda em nome de Jesus Cristo. Então, tenha discernimento para entender o porquê que uma prostituta paralisa um exército e o exército não pode invadir sem que ela seja tirada, porque Deus vai pegar o testemunho dela, que é tão maravilhoso. Deus se apaixonou pelo testemunho dela, pela fibra dela, pela coragem dela, intrepidez, ousadia dela. Entenda, tudo dela. Nem crente ela era, nem judia, nada, nem povo de Deus, tinha nenhuma ligação com Deus, mas já tinha discernimento que Deus era Deus do céu e da terra. Entenda. Compreenda em nome de Jesus Cristo. Ela para o exército. Por causa dela, Deus para o exército. Por causa dela, Deus para o projeto de Deus de destruir Jericó, que é o mesmo projeto de destruir aqueles que vão ficar aqui para o arrebatamento. É destruição absurda. Destruição até para a igreja que não estava boa das pernas enquanto não havia o arrebatamento. Estava brincando de cristianismo e vai ficar aí, Deus vai deixar ficar aí para ser comida no palco anticristo. Vai morrer muita gente. Olha o capítulo 7 de Apocalipse, uma multidão inumerável de povos, tribos, línguas e nações. João vai e pergunta ao anjo: quem são esses que estão chegando aqui agora? Esses são os mártires que estão vindo da grande tribulação. Você está entendendo o nível de destruição? E destruição também pelas mãos de Deus contra a humanidade. Meteoros caindo no oceano, dizimando 1/3 da humanidade. Furacões poderosos de magnitude, o topo da magnitude hoje é 5, mas crê-se que nessa época da grande tribulação será 10 a magnitude, será um negócio louco. Maremotos, tsunamis. Ou seja, para Deus, esse mundo que Deus odeia, que é esse sistema que muito crente sem noção chega no dia da eleição e vota naquele sistema, porque tá dando jabazinho. Não pode votar contra o jabazinho. Entenda, esse sistema é Jericó. É esse sistema que é Jericó. Jericó representa, enquanto Raabe tipifica a igreja que será arrebatada,
Deus também não vai destruir na terra, uma destruição sem precedentes. Deus não vai fazer, não vai permitir que o anticristo faça, sem que a Raabe espiritual da terra, que é a igreja, ela seja retirada. Obrigado, filha. Seja retirada. Você está entendendo? Então é por essa razão que Jericó não pode ser recuperada. É por essa razão que Deus manda matar até criança de peito. Não há como recuperar, está tudo contaminado. Todos têm que ser destruídos. A semente tem que ser apagada. Isso é muito sério. Nós estamos no limiar disso. Não esperem que o mundo melhore. Eu agora dei uma ordem aqui na equipe de louvor e estou mesclando hinos. Vocês já perceberam? Hinos que estão cantando fatalidades. Porque normalmente ninguém quer cantar. Mas é preciso cantar. Porque me emocionou muito o dia que a Marilene perdeu o pai dela. E ela disse que ela adorou a Deus ali na hora do luto. Eu falei, meu Deus, tem que entrar com esse evangelho, já é tempo de entrar. Porque não adianta ficar só nessa oba-oba, né? Sonhando com amanhã. Mas que amanhã? Que amanhã? O amanhã é terrível. O amanhã que está para chegar, depois do arrebatamento, sabe qual é amanhã? É o dia do Senhor. O dia do Senhor, ele é dentro da grande tribulação. A própria Bíblia diz, não deseje ele. Não espere por ele. Não deseje o dia do Senhor, porque é dia de tragédia, é dia de juízo. Deus vai derramar o cálice da ira dele sobre a terra. Em nome de Jesus Cristo. Então não tem amanhã. Aproveita a vida quando pode. Dentro do quadrado de Deus. Não vai quebrar o quadrado de Deus, não vai quebrar a santidade, não vai quebrar a pureza, não vai se entregar a tudo que não presta para poder desfrutar da vida. Não, o próprio Deus tem poder para te fazer desfrutar do melhor da terra. Sem você ter que, para desfrutar do melhor da terra, se corromper. É fé, meu irmão, eu vivo isso. Eu vivo essa fé. Eu creio nisso. E vejo isso na minha vida. Deus não me poupa do melhor da terra, porque eu sou pastor, preciso ser poupado, não posso ter olhado da terra, tem que estar sofrendo. O que é isso? Mosteiro católico da Idade Média? Dá para entender? Deus é Pai, Ele é amor. Você já entendeu? Deus é amor. Ele te ama. Jesus Cristo falou, Ele é que é bom. Vós sois maus, mas mesmo sendo maus, vocês dão boas dádivas, vocês dão boas bênçãos para os vossos filhos. Quanto mais Deus que é bom, quanto mais Ele. Então Deus quer que você desfrute do melhor dessa terra? Quer. Mas não tenha esperança no amanhã. Porque existe uma data marcada chamada arrebatamento. Ninguém sabe dessa data. Jesus virá como ladrão. Entenda. E nós temos que estar no arrebatamento. Crente, se prepare para o arrebatamento. Se tem algum desviado aqui, se prepare para o arrebatamento. Tem algum ímpio aqui, se prepare para o arrebatamento. Obreiros, se preparem para o arrebatamento. Pastor, se prepara. A ordem de Deus é que todos têm que estar preparados para o arrebatamento. Porque depois do arrebatamento é destruição, meu querido. É fuga, é hora de fugir. É hora de morar no mato, na toca. Deu para entender? É hora de batalha, de guerra. É hora terrível. Destruição total. É Jericó. Esse mundo, por que ele precisa ser destruído por Deus? Porque
as mãos humanas não conseguiram até hoje. Nós estamos dentro da 7ª dispensação, última dispensação, dispensação da graça. Houve, antes da dispensação da graça, de Jesus para trás, houve 6 dispensações. Em cada uma delas, Deus deu total poder aos homens para se governarem. Todas as dispensações terminaram com o fracasso do governo humano. Ou seja, Deus chegou à conclusão que a mão humana não fará justiça nesse mundo. A mão humana não tem o poder, o intelecto, a sabedoria humana não tem a capacidade de gerir este mundo. Por causa de Satanás, os demônios. Não tem. A Bíblia chega ao ponto de dizer que o impacto da destruição de Deus na terra vai ser tão grande. Não sei se vocês lembram de Daniel, capítulo 2, do sonho que Nabucodonosor teve daquela imagem, né? A cabeça era de ouro, o peitoral de prata, o ventre de bronze, as pernas de ferro e no final os pés misturando barro com ferro. Lembram disso? Muito bem. Aquilo ali está, segundo a interpretação de Daniel, narrando, Deus está narrando para Nabucodonosor, deu a ele em sonho, mostrando para ele que o reino dele era o reino de maior glória, humanamente falando. Sucessivamente ao reino dele, viriam outros reinos inferiores ao dele, tanto que todos os outros são de metais não preciosos, o dele é de ouro. Mas eram de metais não preciosos, não eram ricos, mas eram poderosos militarmente. Tanto que os medos e persas destruíram a Babilônia. Aqui, os 2 braços. Prata, peito, prata, fortaleza. 2 exércitos, medos e persas, se uniram e destruíram a cabeça, que era de ouro. Você está entendendo? Deus profetizou tudo o que vai acontecer na história, em termos globais. Deus profetizou num sonho e deu a interpretação para Daniel. Depois de ti, ó rei, virá um outro reino, mais poderoso que o teu, não tão rico quanto o teu, mas mais poderoso que o teu, que destruirá a Babilônia. E a Babilônia foi destruída, acabou. Virou um deserto, aniquilada. E era um lugar suntuoso, de uma riqueza incomum. Lembram de Nabucodonosor se vangloriando dos jardins da Babilônia? Ele acordou de manhã e o meu braço fez todas essas coisas. E foi falando um monte de asneira, não sei se ele estava encachaçado. A última asneira que ele diz, e essa foi a última asneira que ele falou na vida, ele disse: e eu fiz tudo isso para minha glória. A Bíblia diz que Deus ficou de pé no céu. Como? Para tua glória. Deus tocou nele, ele virou um animal selvagem. Ele fugiu do palácio, se refugiou na selva e começou a comer capim junto com o gado. 7 anos de capim. Vai comer capim lá longe. Os ossos dele deviam ser fortes, né? Porque a vaca come capim e o osso dela é poderoso. Devia ter muito cálcio naquele capim, né? 7 anos. 7 anos, o banho dele não era naquelas banheiras de ouro do palácio, era na chuva. Só porque ele disse: eu fiz tudo isso para minha glória. O rei Herodes, no Novo Testamento, quando ele bradou, aliás, quando o povo bradou, isso não é homem, é Deus, e ele se autoglorificou, ele terminou ali mesmo, comido de bicho.
Deus colocou um monte de bicho para comê-lo. Começou a aparecer bicho no corpo, mastigando as carnes dele. Ele foi devorado, ficou só o esqueleto. O homem não tem glória. A glória do homem é Deus. Paulo disse: eu não tenho de que me gloriar. Uma coisa eu tenho de que me gloriar no conhecimento de Cristo Jesus. O restante, que havia glória na minha vida, eu transformei em esterco. Aí o homem está perfeito, como a Vera falou, ele é perfeito diante de Deus. Aleluia. Entenda, então não há como, precisa ser destruído, porque não há como regenerar esse pessoal. A única maneira de regenerar é o Evangelho. É o poder da palavra de Deus. Como a Vera falou muito bem dito, não é por leitura, é por meditação. É por meditação que você puxa a revelação da palavra. A palavra em si é um livro escrito. Sem revelação, você vai ler esse livro como muitos ímpios leem, conhecem de cabo a rabo e não entendem Deus de jeito nenhum. Por quê? Porque falta o Espírito Santo, falta a meditação, falta o coração inclinado. Olha o segredo que eu vou te dizer, e ele é profundo na Bíblia Sagrada. Não está escrito, mas é um princípio bíblico. Não é você quem tem que dominar a Bíblia. É a Bíblia quem tem que te dominar. Dá para entender? Ou seja, quando eu pego as revelações da Bíblia e introduzo no meu coração, essas revelações me dominam, me controlam, me dirigem. O rei Davi falou com Deus exatamente isso. Ele disse: Senhor, gravei a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Aleluia. Ele disse no Salmo 119 que a tua palavra é lâmpada para meus pés, luz para o meu caminho. Aleluia. A palavra de Deus é espírito e vida. Vem comigo. Você já pegou a tipologia bíblica? Raabe representa a igreja. Jericó representa o mundo que Deus odeia, não o mundo que Deus ama. Esses dois espias representam quem? Raabe tem que ser tirada. No arrebatamento, a igreja tem que ser retirada antes de Deus começar a destruir a terra, destruir a humanidade. Antes de Jericó ser destruída, antes de os habitantes de Jericó serem mortos, antes, Raabe tem que sair. Josué dá uma ordem: retira Raabe. Deus deu uma ordem, está em 1 Tessalonicenses, que é necessário primeiro que a igreja saia. O homem do pecado não pode se manifestar. Ele só pode se manifestar depois da igreja sair. Primeiro a igreja tem que sair. Primeiro Raabe tem que sair. Agora me respondam: quem são, quais são, o que é, o que são esses dois espias? Tipologia bíblica, o que eles representam dentro desse contexto? Bom, o primeiro representa a palavra de Deus. Lembra de João capítulo 1? E o verbo se fez carne, e o verbo estava com Deus, e o verbo era... Então o verbo é palavra. Haja luz, disse o verbo, e houve luz. Quem era que estava falando ali? Jesus. Quem
Quem é que fez aparecer a luz? O Espírito Santo. É Ele o executor das palavras de Cristo. Entenda. Haja luz, e houve luz. Então no princípio Ele era o Verbo. E o Verbo estava com Deus. E o Verbo era Deus. Jesus o que é? Deus. Ele não é, como dizem os testemunhos de Jeová, um Deus com D minúsculo. Isso é deboche. Isso aí é os testemunhos de Jeová fazendo força, cavando o inferno para entrar dentro do inferno. Chamando o próprio Jesus, que deu a vida por eles, derramou sangue por eles, de um Deus com Deus minúsculo, com D minúsculo. Eles têm cara de crente, parece com crente, mas não é crente. E isso cumpre a palavra de Deus lá em Apocalipse. Tem um texto que diz: eles se dizem judeus, mas não são judeus. Ou seja, Deus está dizendo: não obedece o que eles dizem que são. Não se guia pela aparência do que eles mostram que são. Procura saber o que eles são. A pessoa que põe na sua Bíblia e escreveu uma Bíblia especificamente para isso, para convencer aquele rebanho de gado lá. O rebanho pega a Bíblia deles e acha que foi Deus que escreveu, mas foram eles, malandramente, que escreveram. E colocaram ali que ele era um Deus, com D minúsculo. O sujeito está cavando o próprio poço do inferno para entrar dentro. É louco. Apocalipse capítulo 1 diz: eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Eu sou aquele que vim, que veio, aquele que voltará. O Todo-Poderoso. Quem é o Todo-Poderoso? É Deus. Não é um Deus com Deus minúsculo. Maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade. Tem até uma filha, o nome dela é Eternidade. Pai da eternidade, Príncipe da paz. Está falando do Messias. Quem é o Messias? É Jesus. Ele não é um Deus, ele é o Deus forte, todo-poderoso. Está na Bíblia. Entenda em nome de Jesus. Então aquele primeiro homem que entrou ali como espia, ele é representante da palavra de Deus. Ele é tipificado, ele é o tipo da palavra. E a palavra sendo Jesus, ele está tipificando quem? O próprio Jesus. Ele está tipificando Deus. Você está entendendo? E a segunda, quem é que mata a charada? O outro representa quem? Espírito Santo. 2 espias tiveram que vir ao mundo antes da igreja ser arrebatada. Jesus fazer a sua obra e o Espírito de Deus. Sem esses 2 espias, Jericó não pode ser destruído. Sem esses 2 espias fazerem a obra na terra, a humanidade não pode ser vítima do dia do Senhor. Ela não pode receber o cálice da ira de Deus sobre ela. Mas os espias já vieram. Oi, nós estamos em Jericó. Onde é que você está? No Brasil? Não, espiritualmente está em Jericó. E você é Raabe. E a ordem de Deus a teu respeito, a ordem de Deus é que você saia de Jericó. Prepare-se para deixar Jericó. Josué não pode entrar ali em Jericó para pregar. O tempo de pregar já passou. Era a dispensação da graça. Claro que vai ficar uma parte da igreja aí que não levou Deus a sério.
vai ficar na grande tribulação e vai ter salvos, e vai continuar a pregar. Mas o tempo de pregar, o tempo de paz, foi dispensação da graça. Depois é debaixo do fogo, depois é debaixo do fogaréu, depois é pregar debaixo do caldeirão de Nabucodonosor. Vamos voltar para a imagem de Nabucodonosor. Cabeça de ouro, braços de prata, ventre Alexandre o Grande, a Grécia, o Império Grego, que sucedeu os medos e persas. E depois que morreu Alexandre o Grande, o exército, se desfacelou, e aí vieram as pernas de ferro, né? Império Romano, talvez, é uma das teses, dividido, poder espiritual, poder natural. É um império até hoje, né? Só que está subdividido em várias nações. No final dos tempos, Jesus diz que esse império que vai dominar a terra, ele vai dirigir 10 nações, os dedos. Os pés, em parte, são de ferro, são poderosos, mas em parte são frágeis, são de barro. Mas nada disso me interessa. O que é que me interessa? É o que vem agora na revelação de Daniel desse sonho. Daniel diz que do céu descerá uma pedra, não cortada por mãos, e esta pedra cairá sobre os pés e destruirá completamente os pés, transformando em pedaços. Aquilo ali é grande tribulação. Aleluia. Quando é que aconteceu essa pedra de cair sobre Jericó? Quando Deus, por seu poder milagroso, fez as muralhas caírem para fora, o que permitiu a invasão dos exércitos dentro de Jericó e destruiu a vida de todos aqueles que estavam lá dentro. Não sem antes Raabe ser tirada. Nada podia acontecer sem Raabe ser tirada. Olha aqui, nada pode acontecer sem a igreja ser retirada. Aleluia. Porque a igreja resiste. É ela a resistência, junto com o Espírito Santo. Ela é a resistência na terra. Você está entendendo? Mas no momento que o Espírito Santo, no momento que a igreja é retirada, Raabe já foi retirada? Já. Destruição total. Está entendendo a comparação? Os 2 espias já fizeram a sua obra quando Raabe foi retirada? Sim. A última obra deles foi retirar a Raabe. Foram eles quem tiraram ela. Foram eles quem foram tirar o pai que estava na casa, a mãe que estava na casa, os irmãos, as irmãs que estavam dentro de casa há dias esperando o ataque. Veja, eles estavam dentro de casa, espiritualmente preparados para serem retirados. Não podiam sair de casa. Ou seja, tu não pode se desviar agora. Ah, eu me entristeci na igreja, eu acho que eu vou para o mundo. Louca, louco. Não pode sair de casa. Não sai da casa de papai. Tem que ficar dentro da casa de papai. Entende? É ordem de Deus. Na primeira Páscoa dos judeus, a mesma coisa. Eles tinham que comer o cordeiro, passar o sangue na verga da porta e nas ombreiras, e não sair de casa.
porque lá fora ia passar o destruidor. Você está entendendo? Entenda. A mesma coisa acontece com Raabe. A aliança feita com Raabe dizia o seguinte: nós estaremos descompromissados da aliança com você, se você não apanhar teu pai, tua mãe, teus irmãos, tua família, e não colocar na tua casa, e não colocar o fio de escarlate vermelho lá dentro, lá na janela. Isso é muito sério. Não podia sair de casa, não pode brincar de vou dar uma volta ali ou parar de ser crente. Eu vou pecar um pouco porque a vida está muito monótona na igreja. Entenda em nome de Jesus. A ordem de Deus nesse período que vai até o arrebatamento é não sair para brincar, não sair de brincadeira, não se afastar da casa, não se expor, não se exponha, porque lá fora pau está comendo feio, sangue está derramando lá fora. Entenda, se protege na casa de papai. Aleluia. Se protege na casa de Deus. Nem deixa passar pelo teu pensamento uma possibilidade de agora, na beira do arrebatamento, na hora que está faltando um passo para a eternidade, você vai fazer um passeio lá fora e fica longe da igreja. Não faça isso. Por isso que a ordem de Deus para nós nessa manhã é: igreja, prepare-se para o arrebatamento. Prepare-se para se encontrar com o teu Deus. Entenda em nome de Jesus Cristo. Prepare-se. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. É tempo de vigilância. Jesus disse: vigiai, porque eu virei como ladrão. Vigia. A vigilância vem como dever do crente antes da oração. Deus só manda orar se está vigiando. Se não está vigiando, Deus não manda orar, nem pede oração. O crente que não vigia, ele está proibido de orar. As orações dele estão bloqueadas. O céu dele se transformou em bronze. A oração não passa, não chega ao trono celestial, porque nunca na Bíblia tu vai encontrar orai e depois vigiai. Primeiro é o vigiar. De nada adianta orar sem agir com vigilância. A Bíblia diz que a coisa principal é a sabedoria. E a sabedoria de Deus que nos conduz à vigilância com prioridade. Vigia com o pecado. Vigia com as palavras da boca. Vera falou tanto isso aqui. Vigia com os teus olhos. Não ponha coisas ruins diante dos teus olhos. Vigia com as palavras que você fala. Vigia com as tuas ações e as reações também. E pior ainda, cuidado com as omissões. Cuidado. Cuidado. Vigia com os teus passos na presença de Deus. Vigia com o teu caminhar na presença do Senhor. Seja prudente. A Bíblia diz que Davi era prudente em todos os seus caminhos. Busque a prudência. Aleluia. Louvado, engrandecido é o nome de Jesus Cristo. Fica de pé em nome de Jesus. Alguém entre nós que não é cristão, levanta o braço. Alguém que não é? Todos são? Amém. Senão eu ia entregar uma outra palavra também para a pessoa ou as pessoas. Mas como todos somos cristãos, não há necessidade. Fecha os teus olhos. Pai,
Eis aí a tua palavra no coração dos teus filhos, Pai. Obrigado por essa palavra, Senhor, agitando o meu coração, Senhor. Há 2 dias, meu Pai. Em o nome de Jesus, que nós possamos aprender com Raabe, Pai. Tu deste tanta honra para essa prostituta, Pai. Meu Deus. Mas não porque ela era prostituta, mas sim porque ela era uma ex-prostituta. Tu deste a ela o privilégio dela ser entendida como uma das mães de Jesus Cristo. Descendência. Jesus estaria na descendência dela. Meu Deus. Meu Deus. Por isso o Senhor é um Deus de amor, porque o Senhor vai em Jericó. O Senhor não vai no meio do seu povo, o Senhor vai num outro povo, ímpio, miserável, em pecado, vê uma prostituta em pecado, mas o Senhor encontra no coração dessa prostituta alguma coisa que o Senhor não vê em mais coração nenhum. Nenhum. E o Senhor se apaixonou tanto por aquilo que o Senhor viu no coração dela, que o Senhor resolveu fazê-la árvore genealógica de Jesus. O Senhor estabeleceu que Jesus viria dela. Jesus não viria de outra mulher, viria dela. Oh, meu Pai, talvez não exista honra maior, Senhor, para uma mulher que havia entregue a sua vida ao pecado, Pai. Pai, em nome de Jesus, os dias de hoje são dias de Raabe, Pai. São dias que estão precedendo a destruição, Pai. E nós precisamos assumir uma postura de Raabe, Pai. Uma postura ao lado dos teus exércitos, Pai. Uma postura ao lado, meu Deus da glória, dos soldados celestiais, meu Pai. Dos homens de Deus, das mulheres de Deus, Pai. Em nome de Jesus, que nós não venhamos a fazer como muitos estão fazendo, assumindo uma postura contrária a Raabe. Estão vendendo, Senhor, sua alma para o diabo por causa de benesses, por causa de vantagens pessoais, Pai. Estão se associando a Jericó, Pai. Se associando ao mundo, Senhor. Em o nome de Jesus Cristo, se associando ao mundo que o Senhor odeia. Não ao mundo que o Senhor ama, mas odeia. Que são os sistemas desse mundo, Senhor. Diabólicos, satânicos, que governam o planeta, meu Pai. Meu Deus, em nome de Jesus Cristo, Senhor, nos socorre nessa hora. Não nos deixa sermos atraídos, Deus. Que nós sejamos atraídos pelo teu amor, como nós cantamos aqui naquele hino, Pai. Que o teu amor nos atraia, que a tua santidade nos atraia, que a tua lealdade nos atraia, Senhor. Oh, meu Deus, que nós não sejamos atraídos pelo interesse particular, Pai. Engodados pelo interesse particular, pela vantagem, pelo lucro ou pela segurança, Senhor. Raabe estava pouco ligando para a segurança, Pai. Ela arriscou a própria vida para defender teus soldados, Pai. Pôs a sua vida em risco, Senhor. Mas por amor a Ti, porque ela teve discernimento de quem o Senhor era, ela queria Te agradar, Pai. Oh, Pai, fala conosco nessa manhã. Faz a Tua igreja agir como Raabe, meu Pai. Em nome de Jesus Cristo. Oh, porque, Pai, não vai haver destruição nessa Jericó do inferno, que é o planeta Terra, meu Pai. Não vai haver destruição. O dia do Senhor não vai chegar sem Raabe ser tirada de Jericó. Meu Deus, em nome de Jesus. Por isso ninguém pode esperar muita coisa desse planeta, Pai. Ninguém pode esperar muita coisa do futuro, Pai. Mais importante do que lutar por um futuro, Senhor, mais importante é lutar pelo hoje, Pai, pelo agora.
está na posição, Senhor, do arrebatamento, Pai, se santificando, orando, estudando a Tua palavra, Pai, amando a escola dominical, amando o estudo da palavra. Oh, meu Pai, se consagrando, se afastando do pecado, Senhor, se afastando de Satanás cada vez mais, dos demônios, das coisas corrompidas desse mundo, Pai. Oh, Pai, ministra ao coração da Tua igreja, ao meu também, Senhor, porque eu sou pó e cinza, Pai, em nome de Jesus, Senhor. Toma essas famílias em Tuas mãos, Senhor. É culto da família, muitos aqui estão em jejum, Pai, em jejum por seus filhos, em jejum, meu Deus da glória, por sua família, em jejum por sua igreja, meu Pai. Em o nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus, recebe esse jejum para louvor da Tua glória, meu Pai. Que esse jejum que o Teu povo está fazendo, meu Deus da glória, esteja, Senhor, aprovado por Ti, abençoado por Ti, meu Pai. Em nome de Jesus, que desse jejum venha frutos, venha resultados, meu Pai da glória, de bênçãos para a Tua igreja, para a sua família, para o espírito de cada um, para a alma de cada um, para a vida, Senhor, de família de cada um, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus Cristo, sustenta a fé do Teu povo, Pai. Sustenta, Pai, a fé do Teu povo na Tua palavra, meu Deus. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus Cristo, Senhor. Joga por terra, meu Deus, todo impedimento ao crescimento espiritual da Tua igreja. Não deixa ninguém aqui paralisado no crescimento, Pai. Paralisado na unção, paralisado no Teu poder, no estudo da Tua palavra. Não deixa ninguém com orações paralisadas, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Tu profetizaste na Bíblia que a nossa vida seria como a aurora da manhã, que vai crescendo, 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 até se tornar dia perfeito, Pai. Oh, meu Pai, gera o crescimento do Teu povo, Pai. Gera o crescimento do Teu povo na Tua palavra. Descortina os mistérios da Tua palavra para o Teu povo, Pai. Descortina as revelações do Teu Espírito, Pai. Nessa manhã, Senhor, dá espírito de sabedoria, Pai. Derrama, Pai, espírito de revelação sobre a Tua igreja, Pai. Em nome de Jesus Cristo, Pai. Que todos aqui recebam o espírito de revelação, para quando lerem a palavra, Pai, oh, meu Pai, a sua fé ser edificada, meu Deus da glória, pelas revelações, meu Pai, do Teu Espírito sobre a Tua palavra. Xeriandarava subcantarai, tremantalava sorgue canterebia calabandarai. Em nome de Jesus, Pai, envolve Teus filhos com o poder do Teu Espírito. Envolve Teus filhos com a unção do Teu Espírito, Pai. Libera a unção do Teu Espírito sobre a vida dos Teus filhos, Pai. Libera, meu Deus, sobre o lar dos Teus filhos, Senhor. Em nome de Jesus, meu Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Enquanto o Teu povo está orando, Pai, Tu está dando ordem a Teus anjos a respeito do Teu povo, Senhor. Enquanto o Teu povo está Te exaltando, Pai da glória, Tu estás operando através dos Teus anjos na casa, no trabalho, Senhor, na comunhão do Teu povo contigo, Senhor, no chamado do Teu povo, no ministério dos Teus filhos, Pai. Abençoa Teus filhos em todas as direções, meu Pai, em nome de Jesus Cristo, Senhor, em nome de Jesus Cristo, meu Pai, em nome de Jesus. Assim eu os abençoo em nome de Jesus. Que todo o povo de Deus diga amém. Dá uma salva de palmas para o Senhor. A Ele pertence a honra, a glória e o louvor para sempre.